nós estamos numa jornada que na verdade é um comando da parte do Senhor para nós no início dessa nova etapa, dessa nova estação que é o ano de 2022. Nós recebemos um comando da parte do Senhor de nós nos levantarmos e nós nos colocarmos na torre de vigia, nos posicionarmos na brecha como intercessores proféticos sobre essa região, sobre a nossa geração, mas também sobre a nossa nação. E desde então nós temos seguido uma linha profética que o Espírito Santo tem nos direcionado, e hoje não será diferente, porque hoje nós vamos entender e vamos obter uma revelação a respeito de 3 esferas da intercessão profética. Se você participou do desafio 7 dias de oração e decretos proféticos, lá nós falamos rapidamente sobre 3 dimensões da intercessão profética, e no treinamento de intercessão profética nós falamos muito mais profundo a respeito disso. Mas hoje nós vamos falar não sobre 3 dimensões da intercessão profética, nós vamos falar sobre 3 esferas da intercessão profética dentro da batalha espiritual. E por que dentro da batalha espiritual? Porque nós sabemos que toda oração, nós já aprendemos aqui, toda oração ela provoca um conflito no mundo espiritual. Quantos sentem que há um conflito no mundo espiritual no início desse ano? Levanta a mão. Quantos não estão sentindo nada? Se você não está sentindo nada, eu quero te dizer que hoje você vai se despertar, porque você precisa despertar os seus sentidos espirituais. Há um movimento no mundo espiritual, há algo acontecendo no mundo espiritual, e nós precisamos discernir os tempos, entender os tempos. Nós estamos num ano da vitória. Foi liberado sobre nós que essa é uma temporada de vitória, mas não existe vitória sem batalha, não existe vitória sem guerra. Então é necessário você entender que para cada vitória você precisa livrar uma batalha, e nós estamos num tempo de batalha, e talvez você não esteja percebendo isso. Então eu venho aqui como um comando da parte do Senhor nessa manhã, te dizer para você parar de ignorar a batalha espiritual, parar de ignorar a guerra que você está enfrentando. Eu falei isso no domingo passado e eu estou falando isso hoje, porque eu percebo que muitas pessoas ainda adormecem espiritualmente, muitas pessoas ainda estão sonolentas, muitas pessoas ainda acham que as coisas que estão acontecendo na sua vida são coisas de curso normal, curso natural, são coisas rotineiras. Não é normal o que você está enfrentando. Não é normal o que você está passando. Toda batalha que você está enfrentando, toda resistência que você está enfrentando é de cunho espiritual, porque o que acontece no natural é reflexo do mundo espiritual. E se você quer mudar o natural na sua vida, você primeiro precisa afetar o espiritual. Você primeiro precisa afetar o invisível. Não adianta nada você mudar com as suas próprias mãos, com a sua própria força, pelo braço da sua força. Você não alcançará uma vitória consistente no tempo. Você poderá livrar uma batalha e até pela sua força alcançar uma vitória parcial, mas não alcançará uma vitória total, porque a vitória total vem quando nós afetamos o espiritual e alinhamos a vitória que há no espiritual no mundo natural. Se você está comigo, diga amém. Então entenda que nós estamos não num tempo de férias. Ai, apóstola, mas eu estou de férias. Parabenizo a sua vida. Eu quero celebrar junto com você que você tem esse momento de descanso, que você tem esse momento de repouso, de renovar as suas forças. Isso é necessário, sim, mas o seu espírito não pode estar de férias. Seu espírito não pode estar adormecido. Seu espírito não pode estar displicente. Seu espírito tem que estar constantemente na torre de vigia. Porque se você
distrai com as coisas dessa vida, ou até mesmo se você perde o foco, o diabo irá avançar no seu território e irá tomar o seu território. E nós aprendemos na semana passada que nós não podemos dar lugar ao diabo. Quantos lembram disso? Não dê território ao diabo, não dê lugar ao diabo. Você precisa ocupar o seu lugar espiritual, e isso vai ser reflexo no seu lugar, no seu ambiente, na sua dimensão natural. E hoje nós vamos falar sobre 3 esferas da intercessão profética dentro da batalha espiritual, porque nós estamos num tempo de batalha e precisamos entender, discernir esse tempo que nós estamos enfrentando, e não podemos nos intimidar e muito menos ficar paralisados. Há pessoas que estão paralisadas durante todo esse mês de janeiro. Não sei se você entende, a onda da Covid aumentou consideravelmente e tentou paralisar muitas pessoas no início desse ano, sim ou não? Mas eu quero te dizer que pode se levantar uma onda de Covid, pode se levantar mares, pode se levantar tempestades, mas isso não irá te paralisar. Isso não irá te intimidar. Então, se você esteve paralisado, muitos aqui, querendo ou não, testaram positivo para Covid nesse decorrer desse primeiro mês, e você necessitou ficar de isolamento. Mas eu quero te dizer algo: o fato de você ter ficado em isolamento não significa que você esteja parado. Você não pode estar parado, você precisa estar em movimento. Águas paradas atraem bichos, atraem moscas. Você precisa estar em movimento constante. Você precisa estar em movimento constante para que as águas fluam através de você. E é isso que nós vamos entender, porque um dos principais inimigos da intercessão profética é a paralisia espiritual vindo através da intimidação. Nós sabemos que intercessão é diferente de oração. Intercessão é governo. Diga comigo: intercessão é governo. E nós temos um lema aqui: quem antecipa, governa. Quem antecipa os ataques das trevas, governa. Então hoje você foi chamado para governar todo o ataque das trevas, todo o levante de Satanás. Hoje você vai ter chaves para antecipar e estabelecer o governo da parte do Senhor, e esses ataques não virão na sua vida. Agora, a palavra oração, nós já aprendemos aqui várias coisas a respeito da oração, que nós primeiro afetamos o invisível para depois manifestar no visível através da oração. Mas a palavra intercessão é a palavra governo. Intercessão vem de 2 palavras que significa inter, que significa entre, e ceder, que é ir. Intercessão é você passar entre dois, é você atuar entre dois para a reconciliação. Significa você interpor, significa você mediar. Intercessão é você ser um representante, é você ser um mediador. Jesus foi o nosso intercessor aqui na terra. Ele foi o mediador entre o Pai e nós. Não existe outro caminho que nos leva ao Pai a não ser Jesus Cristo, o Senhor. Maria não nos leva ao Pai, nenhum outro Deus nos leva ao Pai. Quem nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é aquele que se interpõe, que intercede por nós. E eu quero falar aos ares nessa hora: Maria não intercede por você. E eu falo aos ares dessa cidade: Maria não intercede por ninguém, nem roga por ninguém ao Pai. Quem é o nosso intercessor por excelência se chama Jesus Cristo. Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que interpõe, Ele é aquele que está entre, Ele é aquele que passa entre dois passos para ser o nosso mediador. Ele é quem reconcilia o homem com
Deus. Então a intercessão, o ato de interceder ou mediar, significa você provocar encontros. A intercessão significa provocar encontros. Como intercessores, nós somos chamados a provocar encontros. E Jesus, ele provocou encontros quando ele esteve aqui na terra. Quando Jesus veio como nosso intercessor, ele provocou um encontro entre nós e Deus. Ele nos conectou novamente ao Pai. Ele intercedeu, ele foi o mediador. Por isso que ele veio estabelecer o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação foi nos dado a nós como igreja. Hoje, através de Jesus, nós podemos reconciliar o mundo com Deus novamente, com o Pai. Como igreja, nós somos esse poder executivo aqui na terra, de levar as pessoas a Jesus, para que elas conheçam ao Pai. Essa é a essência do ministério da reconciliação. E Jesus veio e se interpôs entre o homem e Deus. Ele foi o mediador, ele foi o intercessor, para que o plano de Deus viesse a ser estabelecido na criação, para que o plano de Deus viesse a ser estabelecido na vida do homem. E nós já aprendemos algo aqui. Nós aprendemos que a intercessão, ela não altera os planos de Deus. A intercessão, ela nos alinha aos planos de Deus. Então não é que você vai mudar para que o plano de Deus mude na sua vida. Não, é para que você venha se alinhar ao plano que Deus estabeleceu nos livros de destino ao seu favor. E esse foi o papel de Jesus, a função de Jesus aqui na terra. Ele foi um reconciliador, um mediador entre o homem e Deus. Mas ao mesmo tempo, ele provocou um encontro também com as trevas. Jesus se interpôs também entre nós e Satanás. Jesus se colocou no meio entre nós e Satanás para nos libertar da garra das trevas. Por isso que a intercessão, ela provoca encontros. A intercessão nos provoca encontros com Deus, mas também a intercessão vem para nos desconectar dos ataques das trevas. Vem para nos livrar dos ataques das trevas. A intercessão é a expansão do ministério de Jesus. Por isso, a intercessão, ela tem uma dupla função. A primeira função da intercessão é a reconciliação. A segunda função da intercessão é batalha espiritual. Por isso que Jesus sempre diz que quando nós estivéssemos reunidos, 2 ou 3 em nome de Jesus, tudo que nós pediríamos nos céus seria feito aqui na terra. Por isso em Mateus 16 diz que ele nos deu a chave do reino dos céus para ligar e desligar, para atar e desatar, para proibir e estabelecer, para remover e para estabelecer a vitória. Perceba, a intercessão funciona entre você reconciliar e entre você estabelecer uma batalha, entre você proibir e entre você permitir, entre você atar e entre você desatar, entre você remover e entre você estabelecer. Esse é o papel da intercessão. Ao mesmo tempo que você estabelece os planos de Deus aqui na terra, você tem autoridade para remover os ataques, as influências das trevas no seu território. Por isso você precisa entender a dupla função da intercessão. Por isso nós falamos que a oração, a intercessão profética, ela gera um conflito no mundo espiritual. Por isso nós falamos que intercessão é governo, porque para você estabelecer o plano de Deus aqui na terra, você precisa remover a influência, a jurisdição das trevas sobre vidas, sobre cidades e sobre nações. Isso acontece através da intercessão. Deixa eu te falar algo. Hoje muitas pessoas procuram falar a respeito de
motivação, a respeito de injetar fé na sua vida, mas você vê que a geração de hoje, a geração dos filhos de Deus de hoje, poucos são os que falam de intercessão. E nós vivemos hoje, o que nós estamos vivendo hoje, foi resultado de intercessão, de intercessores que se levantaram no decorrer dos anos. Foram homens e mulheres que se levantaram no decorrer dos anos para obter o plano original daquilo que nós estamos vivendo hoje como igreja. E eu estava assistindo um vídeo essa semana de um ministro famoso aqui na nossa nação, e ele estava falando que dói o coração dele, porque antes, quando ele era ainda adolescente, ele via pessoas intercedendo, pessoas fervorosas, pessoas orando, pessoas buscando a Deus, pessoas que entendiam o poder da intercessão. Mas hoje as pessoas já não querem orar. Hoje as pessoas querem tudo fast food, tudo forninho micro-ondas. Coloca lá no forno micro-ondas ou na air fry, né, espiritual, e eu quero já o negócio pronto para mim. Quanto mais fácil, melhor. Deixa eu te falar algo. A intercessão continua sendo a chave de Deus para trazer resultados dos céus aqui na terra. E pode ser que não haja uma geração se levantando, uma geração de intercessores. Pode ser que a igreja esteja apática nesse tempo em relação à função da intercessão, em relação ao papel da intercessão. Mas eu quero proclamar profeticamente que nessa casa aqui, em Lagoinha, em Itapuã, está se levantando uma geração de intercessores proféticos que entendem os céus, entendem os tempos e possuem as chaves para estabelecer o plano de Deus aqui na terra, mas também para remover todo o ataque das trevas, para proibir, mas para também permitir, para atar, mas para desatar, para remover, mas para estabelecer, para trazer reconciliação, mas também para livrar as batalhas e obter a vitória. Por isso que não existe um intercessor que não seja guerreiro. Se você fala que você é um intercessor, deixa eu te falar algo, você é um guerreiro do Senhor. Eu vou repetir, se você enche a sua boca para falar, não, eu sou um intercessor, eu sou uma intercessora, você está dizendo que você foi chamado para livrar as batalhas. Eu não queria ser chamada para livrar as batalhas, mas esse foi o chamado de Deus para a minha vida, e eu tenho convicção que esse foi um chamado que Deus nos deu como casa espiritual. Somos um exército de guerreiros nesse lugar, e estamos nos levantando como esse exército de intercessores proféticos para livrar batalhas e para estabelecer as vitórias. E a palavra diz que muitas são as batalhas dos justos, mas de todas o Senhor as livra. Então eu quero te dar uma chave, agarra essa chave aí. Você tem vitória de todas as batalhas que você vai enfrentar, que você já enfrentou e que você ainda verá no futuro. A vitória já está nas suas mãos. Eu disse, a vitória já está nas suas mãos. Então a intercessão, ela provoca reconciliação, mas a intercessão também coloca limites no inimigo, coloca muros para que o inimigo não venha avançar na atmosfera, na jurisdição. A intercessão delimita o espaço do inimigo, a intercessão delimita o avanço dos planos do inimigo. E o seu chamado como intercessor, se você sabe que você é um intercessor, se essa chama arde dentro de você, você foi chamado para trazer os planos de Deus para a terra, mas também você foi chamado para ter autoridade para colocar barreira contra todo o avanço do plano do inimigo. E nós estamos num tempo de batalha. Por isso que as trevas buscam nos confundir, buscam trazer intimidação, buscam trazer confusão nos nossos pensamentos, buscam fazer com que venhamos a nos distrair do processo das trevas, mas precisamos sempre estar com o foco certo nesse tempo. Independente se você está nessa hora me assistindo na beira de uma praia, sentada, se você está ali tomando água de coco, se
você está ali tomando banho de piscina, onde você estiver dentro da sua casa, independente de onde você estiver, você precisa estar focado. Você precisa ter o foco certo para que o inimigo não avance com os planos dele na sua vida. Nós estamos num ano de vitória e o objetivo das trevas é avançar os planos para que você não obtenha a vitória. Por isso que Deus está nos levantando como intercessores proféticos para que possamos colocar barreiras, colocar limites. A palavra limite no grego é boza. Colocar limite contra todo o plano das trevas. Salmos 34, versículo 3 e 4, diz assim: engrandeci o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Eu quero te dizer algo, nesse tempo de batalha, você tem que ter o foco certo. Aqui o salmista diz: eu engrandeci ao Senhor, todos vocês venham a exaltar ao Senhor. Onde estava o foco do salmista? No inimigo ou no Senhor? No Senhor. Ele disse: eu engrandeci ao Senhor. Eu preciso que todos vocês exaltem o nome do Senhor, porque eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Outra versão diz: eu orei ao Senhor e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores, de todos os meus inimigos. Esse não é o tempo de você magnificar o seu inimigo, de você engrandecer o seu inimigo, de você focar no seu inimigo. Esse é o tempo de você focar no Senhor. Esse é o tempo de você direcionar o seu foco para o Senhor, porque quando você foca no Senhor, quando você busca, quando você intercede, quando você ora, Ele te responde. Mas não apenas isso, Ele te livra, Ele te resgata, Ele te dá vitória, Ele te liberta, Ele te arranca das garras do inimigo. E hoje o Senhor trará vitória sobre todo o inimigo que está tentando se magnificar na sua vida. Por isso que 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo para você ficar intimidado, mas Deus te deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo falava para Timóteo: Timóteo, você não pode ter medo, você não pode ter o foco no seu inimigo, na dificuldade, no desafio que você está enfrentando, nas dívidas que você está adquirindo. Não foque no seu inimigo. Deus não te deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de covardia, Deus não te deu um espírito de intimidação. Você não pode se permitir ser intimidado pelas trevas, porque a origem da intimidação é o medo. Nós estamos com uma onda crescente dessa nova variante, e muitas pessoas estão com pânico, estão com medo. Mas nós, como filhos de Deus, nós não podemos permitir ser intimidados pelas trevas, porque a origem da intimidação vem do medo. E o medo nos paralisa. O medo é uma emoção, e essa emoção ela é neutra. Mas quando você recebe o medo de forma negativa, transporta esse sentimento para uma forma negativa, o medo vai te paralisar. E é isso que as trevas estão querendo tentar fazer com a sua vida no primeiro mês de 2022. Acorda, Lagoinha, Itapuã, não é tempo de você ficar parado. Não é tempo de você paralisar. Você apenas iniciou uma nova jornada desse ano de 2022. Você apenas está no início. Você apenas está no primeiro mês. A intimidação busca te paralisar através do medo. E eu declaro nessa hora que todo espírito de intimidação, toda voz de intimidação que queira te recuar, queira colocar você para trás, queira te paralisar, queira impedir o seu avanço como intercessor nessa hora, venha a ser quebrada no poder do nome de Jesus.
O papel da intimidação é fazer com que você não tenha mais confiança em Deus. A intimidação busca te levar à incredulidade. A intimidação busca te levar a uma falta de confiança em Deus. Por isso que a intimidação te leva a um estado de paralisia. Por isso que você não pode ouvir a voz da intimidação. E anote essa chave aí. Toda intimidação libera uma voz. Há uma voz quando é liberada a intimidação. E você não pode ouvir a voz do intimidador. Você não pode ouvir a voz daquilo que está tentando te neutralizar, tentando te paralisar. Você precisa silenciar a voz do intimidador. Não ouça a voz da intimidação. Não ouça a voz do intimidador, porque tudo que você ouve determina o que você sente. Eu vou repetir, tudo que você ouve determina o que você sente. Se você só ouve más notícias, se você só ouve a respeito de quebras financeiras, se você só ouve a respeito da variante, da nova variante que está trazendo morte, que está fechando isso, que está abalando tudo. Se você ouve só isso, você vai começar a se sentir fraco. Você vai se sentir paralisado. Você vai se sentir amedrontado. Então cuidado com o que você ouve, porque tudo que você ouve vai ter efeito na sua estrutura interior. Tudo que você ouve vai determinar o seu comportamento. Da mesma forma que a intimidação libera uma voz, Romanos 8 diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como que você enfrenta, como que você silencia a voz da intimidação que tenta te paralisar, que tenta causar incredulidade, que tenta te amedrontar? Através da palavra de Deus. Você, como nunca antes, você precisa ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra revelada, a palavra rema de Deus, porque isso é o que trará fé ao seu espírito. A fé é a voz de Deus através da sua palavra. A fé libera uma voz, a intimidação também libera uma voz. A pergunta que eu tenho para você nessa hora é: qual voz você está ouvindo? Porque o seu comportamento está mostrando para mim qual é a voz que você está ouvindo. E você decide a voz que você vai ouvir. Se você vai ouvir a voz da fé, se você vai ouvir a voz de Deus, se você vai ouvir a voz da palavra revelada de Deus, ou se você vai ouvir a voz das trevas, se você vai ouvir a voz da intimidação, do medo, que vai tentar te paralisar, que vai tentar te amedrontar, que vai fazer você recuar. Você é o guardião dos seus ouvidos espirituais. Você é o guardião que decide qual voz faz efeito no seu interior. E eu quero te dizer algo: a voz de Deus nunca vai inspirar medo. Mesmo em todas as circunstâncias que você enfrentar, você não vai ter medo, porque a voz do Senhor sempre traz esperança sobre a sua vida. Por isso, eu quero te dizer que, como intercessor profético, você não foi chamado a liberar vozes de terror, de pânico, de medo. Você foi chamado a liberar os planos de Deus, a voz de Deus, a esperança, a expectativa, a cocriar um futuro de esperança e expectativa com Deus. Quando você inclina os seus ouvidos para a voz da intimidação, sabe o que acontece? Você fica paralisado no tempo e você abre mão da vitória que Deus tem para te dar. Quando você inclina os seus ouvidos à intimidação, você tem medo de livrar as batalhas. E se você não livra as batalhas, você não tem vitória. Então você precisa decidir hoje qual a voz você está ouvindo. E não venha fugir das circunstâncias da sua vida pela voz da intimidação, pela voz da paralisia. Não fuja
das batalhas pela voz da paralisia. Não é tempo de você desistir. Eu vou repetir, não é tempo de você desistir. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, é tempo de você avançar e não desistir. Quando você ouve a voz da intimidação, você não consegue acessar as vitórias e não consegue acessar as promessas de Deus para a sua vida. Então agarre essa chave. Se a voz que você ouve vai determinar o seu sentimento e o seu sentimento vai determinar o seu comportamento, então a voz que você vai estar ouvindo vai determinar o seu posicionamento. Eu vou repetir, a voz que você ouve determina o seu posicionamento espiritual. E Deus não nos chamou para sermos cauda, Deus nos chamou para sermos cabeça. Então você precisa determinar qual posição espiritual você se encontra a partir de hoje, porque já esclareci, se você ainda estava adormecido, nós estamos num tempo de batalha, onde nós obteremos as maiores vitórias, mas para isso você precisa cuidar, ser guardião dos seus ouvidos espirituais. Ou você ouve a voz do intimidador, que vai paralisar, que vai provocar incredulidade na sua vida, que vai fazer você recuar, que vai te impedir de enfrentar as batalhas, de livrar as batalhas. Ou você vai ouvir a voz de Deus, que libera fé, que libera esperança, que libera um futuro glorioso, que libera expectativa, que libera ousadia para você enfrentar as batalhas e obter a vitória. Você decide o que você vai ouvir, e o que você decidir vai determinar o seu posicionamento nesse tempo. O que você decidir vai determinar a sua posição. Então não vem depois dizer, mas apóstola, está tudo sobre mim, eu não estou entendendo porque está tanta resistência, tudo sobre mim, eu me sinto amassado, eu me sinto esmagado, eu me sinto opresso, porque você estava ouvindo a voz do intimidador, e isso determinou a sua posição de ser cauda. Mas hoje aqui nesse lugar, eu declaro que os seus ouvidos espirituais nessa hora venham a ser destampados. Todo tampão espiritual nessa hora, eu vejo no meu espírito tampões espirituais nessa hora, que comecem a ser removidos dos seus ouvidos espirituais. Tudo aquilo que te impedia de ouvir a palavra de Deus, tudo aquilo que impedia você de receber a ativação do espírito de fé nessa hora, venha a ser removido, e você começa a ser posicionado como um filho de Deus. Você começa a liberar a sua voz de fé, você começa a silenciar a voz do intimidador, e você começa a liberar a sua voz de fé. Agora, por que as trevas fazem isso conosco? Por que as trevas buscam nos intimidar, nos paralisar? E isso, para cada um, acontece dentro de uma área específica. Talvez você esteja enfrentando uma paralisia na sua área financeira. Talvez você esteja enfrentando uma paralisia na área dos seus relacionamentos. Talvez você esteja enfrentando uma paralisia na sua área familiar, com o seu cônjuge, ou com os seus filhos, ou com os seus pais. Talvez você esteja enfrentando uma paralisia na sua vida espiritual, dentro da igreja local, no seu serviço a Cristo. Eu não sei qual é a área que o inimigo busca liberar uma voz para te intimidar, mas eu quero te dizer que nessa área que ele levanta a voz da intimidação, é nessa área que você foi chamado a subjugar o inimigo. Você não me entendeu? Se você está enfrentando uma paralisia espiritual porque ouviu a voz da intimidação, sabe por que o diabo tentou te intimidar nessa área? Porque ele sabe mais do que você. Ele sabe que é nessa área financeira que você foi chamado para subjugar todo o poder das trevas.
Porque na área em que você enfrenta o ataque das trevas, é a área que você recebe autoridade para subjugar. O que te oprime é o que você foi chamado a subjugar. Por isso você decide o seu posicionamento a partir de hoje. Ou você fica como cauda, sendo oprimido, sendo subjugado pelas trevas, ou você entende que quem tem que subjugar as trevas é você. Quem tem que se posicionar e subjugar a intimidação nessa área específica da sua vida é você, porque Deus te chamou. Se você está enfrentando uma paralisia, uma incredulidade, uma falta de esperança, um medo, um terror, um recuo na sua área familiar, deixa eu te falar algo, é porque o diabo sabe, ele sabe que o plano de Deus é que você se levante na área da família e venha subjugar o ataque das trevas contra as famílias. Quantos estão entendendo? Porque nós já aprendemos aqui que o tamanho do nosso inimigo revela o tamanho do nosso destino profético. Então fique atento, perceba, se você está enfrentando áreas onde a voz do intimidador está tentando trazer incredulidade, está tentando te bloquear, está tentando te paralisar, saiba que é nessa área que você foi chamado para subjugar o plano das trevas. Você crê nisso? E por que eu estou falando tudo isso? Porque há 3 esferas da intercessão profética dentro da batalha espiritual. E nós vamos ver isso dentro de uma história muito conhecida. E nós não vamos ler essa história porque ela é muito conhecida, todos nós sabemos. Mas eu quero mostrar para você essas 3 esferas da intercessão profética dentro da batalha espiritual e o que essa pessoa fez para obter a vitória total contra aquilo que estaria paralisando toda uma nação. Vai aí comigo em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Primeiro Samuel capítulo 17. Vamos ler só alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 1. Essa é uma história muito conhecida. A história de Davi e Golias. Desde criança você aprende sobre essa história bíblica. Seja você cristão ou não cristão, sempre falam a respeito da história de Davi e Golias. Mas hoje eu quero que você abra o seu espírito para você entender uma outra perspectiva profética. Uma perspectiva de intercessão profética dentro dessa história. Dentro dessa batalha que foi livrada. Versículo 1 diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. E saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta do ferro da sua lança pesava 600 ciclos, e diante dele havia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim, e se eu puder pelejar, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos todos os vossos servos.
Porém, se eu vencer e ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aqui nós aprendemos sobre a história de Davi e Golias, e aprendemos que todo o povo de Israel estava debaixo de uma liderança, a liderança do rei Saul, uma liderança que era uma liderança fragmentada, não era uma liderança consistente. Saul tinha problemas emocionais seríssimos, nos quais eu não vou entrar aqui, e ele tinha fragmentação em toda a sua estrutura interior. E ele entrou com todo o seu povo dentro de uma batalha contra os filisteus. Os filisteus eram inimigos da colheita. Eles atacavam de forma cíclica. A palavra de Deus diz que toda vez que vinha o tempo de colheita, os inimigos da colheita, os filisteus, os amalequitas e os midianitas, eles vinham para atacar as fileiras de Israel, para roubar a colheita. Então, essa batalha aqui, ela foi livrada num tempo bem específico. Ela foi livrada num tempo onde Israel estava acessando um tempo de resultados. Colheitas são resultados. Nós estamos no ano de 2022, um ano onde nós vamos construir uma casa para o futuro, um ano onde você receberá vitória, um ano onde você obterá resultados da sua colheita. Você crê nisso? Então você precisa discernir que é nesse tempo que vem inimigos específicos para roubar os seus resultados, para roubar a sua colheita, para roubar a sua produtividade. E isso foi exatamente o que aconteceu aqui com o povo de Israel. O povo de Israel parou frente ao exército dos filisteus. Mas tinha um detalhe, havia um detalhe. Nessa vez, dentro do exército dos filisteus, havia um homem, um gigante. E esse gigante se chamava Golias. Esse gigante, ele tinha cerca de mais de 3 metros a mais de altura. Ele era uma pessoa enorme. E não apenas isso, ele tinha roupas, ele tinha vestes de intimidação, ele tinha um capacete super pesado de bronze, ele tinha uma lança enorme, na ponta da lança tinha um ferro gigantesco, você leu junto comigo, ele tinha uma couraça, e a couraça dele era de escamas, e toda a vestimenta dele era uma vestimenta de intimidação, porque as suas vestes revelam quem você é. Se você anda igual um maltrapilho na rua, as pessoas vão te dizer que você é um maltrapilho, um mendigo. Se você anda com elegância, as pessoas vão dizer que você é uma pessoa de elegância. Sim ou não? Então as suas vestes, elas revelam muito quem você é. Se você, mulher, anda com a barriga de fora, com cropped, é porque está na moda, cropped está na moda. Então você bota o cropped com a barriga de fora e aqui e o shortinho aqui aparecendo a bunda. Você está dizendo quem você é. Silêncio das mulheres. Se homem, você que se diz ser um homem de negócio, anda todo largado, com chinelão, com a calça suja, com a camisa amassada, você está dizendo quem você é. Porque as suas vestes revelam a sua identidade. Nós não vamos entrar nisso, mas isso era o que Golias estava tentando representar para o povo de Israel. Ele tinha umas vestes poderosas, potentes. A couraça dele era pesada. A couraça dele era cheia de escamas, de bronze. Ele tinha um capacete gigantesco. Não porque ele tinha uma cabeça grande, mas porque o capacete dele reluzia a autoridade que ele tinha sobre todos os filisteus e a autoridade que ele estava querendo exercer sobre os filhos de Israel. Isso começou a provocar intimidação.
E é aqui que nós precisamos entender que quando nós estamos num tempo de obter resultados, como intercessores proféticos, precisamos ter a ciência, o discernimento, que há 3 esferas da batalha espiritual na intercessão profética. E anote isso aí, a primeira esfera, ela se encontra nas regiões celestes, onde está o governo dos principados, potestades, o príncipe do ar, os espíritos das trevas. Efésios 6 mostra toda a hierarquia das trevas nas regiões celestes, ou segundo céu. Então existe uma batalha que é travada no segundo céu. A segunda esfera é a dimensão da terra, a esfera natural. Aqui nós vimos uma esfera natural. Para quem lê a história, isso aconteceu no natural. Mas ao mesmo tempo que estava acontecendo no natural, havia uma batalha sendo livrada nos segundos céus. E é isso que eu quero que você entenda, que as coisas que estão acontecendo no natural na sua vida não vêm por acaso. Vem porque há uma batalha que está sendo livrada no mundo espiritual, no segundo céu. E a terceira esfera é a esfera da mente e do coração das pessoas. É a esfera dos pensamentos. Então a primeira esfera que nós precisamos entender da intercessão na batalha espiritual é a esfera dos segundos céus, é a esfera espiritual. A segunda esfera é a esfera natural, que é a esfera da terra, é o que acontece aos nossos olhos naturais. E a terceira esfera é a esfera que acontece na mente e no coração das pessoas, que acontece nos pensamentos. Por isso que a intercessão profética é uma intercessão que abrange o espiritual para obter resultados no natural. Quantos estão comigo, digam amém. Perdão. E todo mundo está me olhando assustado assim. É isso mesmo. Tudo que acontece na sua vida é reflexo daquilo que está acontecendo no ambiente espiritual da sua vida. Se você está enfrentando crises constantes de depressão, de pânico, de angústia, de dor, isso mostra que há um ataque das trevas contra a sua vida na esfera espiritual. Se você está enfrentando crises constantes de enfermidades cíclicas, eu digo enfermidades cíclicas, isso mostra que você está enfrentando algo no mundo espiritual, que está afetando o seu natural e está afetando a sua forma de pensar. Porque a única forma como as trevas têm para poder te atacar é atacando a sua maneira de pensar, é atacando a sua mente. Por isso Romanos diz, se você quer ser transformado, a primeira coisa que você precisa fazer é você renovar a sua mente, é você transformar na sua mente. Então, aqui, nessa história, na dimensão natural, o que nós vemos na dimensão natural aqui, constrói comigo, vemos 2 exércitos, o exército dos filisteus e o exército de Israel, sim ou não? Então essa era uma batalha de 2 exércitos. Se era uma batalha de 2 exércitos no natural, e o natural é reflexo no espiritual, então essa batalha também era livrada no mundo espiritual entre 2 exércitos. E eu quero te dizer algo, a batalha livrada para você alcançar a vitória é uma batalha de exércitos, mas também é uma batalha de adoração. Porque aqui, Golias, poderoso, querendo intimidar, o que ele queria era que o povo de Israel servisse, diga comigo, servir, servisse a nação dos filisteus. Era uma guerra por serviço. Era uma guerra por adoração. Tanto que Golias chegou e falou: olha, quem é dentre vocês que podem ir contra mim? Se vocês tiverem alguém que esteja à minha altura para poder batalhar comigo, se vocês vencerem, nós seremos servos de vocês.
se nós vencermos, vocês serão os nossos servos. Por que eles estavam falando isso? Porque essa era uma batalha de adoração. O que eu quero te dizer com isso, intercessor profético? A primeira batalha que você trava na sua intercessão profética é uma batalha de adoração. O diabo quer saber aonde está o seu coração, porque a adoração não tem a ver com você cantar, a adoração tem a ver com você ter um estilo de vida de serviço, de inclinação. Onde está o seu foco? Por isso, volta ao que o salmista diz: eu engrandeço o Senhor. Vocês precisam junto comigo exaltar o nome do Senhor, porque quando eu exalto o nome do Senhor, eu busco o nome do Senhor, Ele me responde e Ele me livra de todos os meus temores, Ele me livra de todos os meus inimigos. A primeira batalha que você tem é uma batalha de adoração. Agora você entende por que nós não fazemos um ritual religioso? Que sempre temos que começar com adoração e depois a palavra, é assim? Não, é porque primeiro a gente precisa alinhar a sua vida de adoração, para que você possa receber a palavra. Só que se você não alinha a sua vida de adoração no momento de louvor e adoração coletivo, se você não foca de forma correta, se você não ajusta o seu foco, você perde a semente da palavra. Então fique esperto, não é um ritual religioso, é algo como uma disciplina para você alinhar a sua vida, focar o seu olho, focar a sua visão, focar o seu coração, para que Deus possa liberar um plano, uma semente, uma palavra revelada, uma ativação sobre a sua vida, através da palavra de Deus. Porque a primeira batalha das trevas é uma batalha de adoração. E a sua adoração não pode ser condicional. Eu vou repetir, a sua adoração não pode ser condicional. Se você quer envolver a Deus na sua batalha, você precisa primeiro adorá-lo. Você não pode dizer, é que eu não vou adorar, é porque eu estou cansado, é que eu não quero levantar minha mão, que eu estou cansado. Não, a sua adoração não pode ser condicional. Você está cansado, você tem que adorar. É um estilo de vida. Você está cheio de energia, você tem que adorar. Tendo vontade, não tendo vontade, você tem que adorar. Com preguiça, sem preguiça, você tem que adorar. É uma disciplina, é uma vida, é um estilo de vida que você precisa ter. Mas eu não sinto nada. Sentindo ou não sentindo, você tem que adorar. Mas é porque eu não estou sentindo. Que é a atmosfera. Aí você começa a colocar a culpa da atmosfera. Você determina a atmosfera que você encontra. É você que está determinando o seu nível de atmosfera. Porque a atmosfera é a resposta a um governo espiritual. Então, se você está sentindo tudo muito pesado, é porque tem algo muito pesado sobre você. Então, não é você sentir ou não sentir, você tem que adorar, independente de qualquer coisa. Você precisa ter um estilo de vida de oração e adoração. Você precisa aprender a servir com o seu coração. Essa era uma batalha de adoração. Golias falou, se tem alguém contra mim aqui, que venha lutar. Se eu perder, então eu e toda a nação dos filisteus vamos servir vocês, vamos adorar vocês. Mas se vocês perderem, vocês vão me adorar. E perceba que o diabo sempre batalha pela adoração. Quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira coisa que o diabo quis fazer com Jesus é roubar a adoração de Jesus. Isso é o que o diabo busca de um intercessor profético: roubar a sua adoração. O primeiro ataque das trevas é minar a sua vida de adoração. E sabe como ele faz isso? Tentando fazer você pensar que Deus não é bom. Eu vou repetir. A primeira semente que o diabo coloca na sua mente é você duvidar da bondade de Deus. É você não acreditar que Ele é bom. E deixa eu te falar, Deus é bom. Tá tudo dando certo, Deus é bom. Tá tudo dando errado, Deus continua sendo bom. Ele é bom. Eu digo, Ele é bom.
Eu vou dizer mais uma vez, Ele é bom. E talvez muitos de vocês já tenham duvidado e tenham permitido que a incredulidade paralisasse a sua vida através da voz da intimidação, com a seguinte pergunta: por que isso está acontecendo na minha vida se Deus é bom? Por que isso aconteceu na nossa vida, apóstola, se Deus é bom? Deus é bom. Jó foi um homem que atravessou pelas piores aflições, perdeu tudo. Tudo. Mas no final, capítulo 42, ele disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, com tudo que eu passei, os meus olhos te veem, eu te conheço de perto, eu te conheço de experiência, porque tu és bom. E em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Todas as pessoas ao redor dele blasfemaram. Todos os seus amigos blasfemaram. A sua mulher encrenqueira blasfemou. E ele permaneceu ali firme, porque ele não duvidava da bondade de Deus. O ataque das trevas contra todos nós, filhos de Deus, é que venhamos a ter dúvidas da bondade de Deus. E eu quero te dizer aqui nessa manhã, aconteceu tragédia, veio as chuvas, caiu um meteoro, veio mais não sei o que, e agora veio a onda da Ômicron. Deus é bom. Por isso que a sua adoração a Ele não pode ser condicional. Por isso que nunca permita que o seu nível de fé, o seu nível de adoração, o seu nível de amor a Ele seja condicional àquilo que você está vivendo ali circunstancialmente. Porque se você determina o seu nível de adoração ao que você vive circunstancialmente, hoje você está bem. Aí você está aqui pulando, que Deus é bom, uhul! Aí amanhã vem uma tempestade na sua vida e você fala: Deus não é bom não, por que está acontecendo isso na minha vida? Porque se eu faço tudo certinho, por que Deus permite isso? Por quê? E por que faz? E por que isso? E por que isso? E por que isso? E aí é onde você vai determinar a sua posição de cauda e não de cabeça. Então, aqui nessa história, nós vemos algo. Você precisa aprender a batalhar pela sua vida de adoração. Batalhe pela sua vida de adoração. Porque esse é o primeiro território que o inimigo quer te roubar. E a adoração, volto a repetir, a adoração não é você cantar, não é você tocar. A adoração é você ter um estilo de vida. A adoração no grego implica em proskuneo, implica em você se prostrar diante de um amo. A adoração implica em honra, em você reconhecer que não é por você, é por Ele. Que as coisas não acontecem por você, acontece por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando você inclina o seu coração, quando você proskuneo, quando você se prostra em adoração, você está reconhecendo quem é o Senhor da sua vida. Não é você, não é outra coisa, Ele é o Senhor da sua vida. E aqui Golias estava querendo ter o senhorio do território de Israel. E ele era gigante. Diga comigo, Golias era um homem grande. Golias era um homem gigante. Ele era cerca de 3 metros. Foi o que a gente leu. A couraça dele era possuída por escamas. Mas ao mesmo tempo que isso era no natural, isso era um reflexo no mundo espiritual. Golias era uma representação de uma das divindades que os filisteus adoravam, chamada Dagon. Dagon era uma divindade que era metade homem e metade peixe. Era o deus das águas. Dagon era a figura e representação de uma entidade espiritual que na Bíblia, em Jó 41, é chamada de Leviatã. Leviatã
Dagon e Golias, aqui nessa passagem, é a mesma representação espiritual. Então, na dimensão da terra, haviam dois exércitos: o arraial dos filisteus, o arraial de Israel. Mas, nos segundos céus, na dimensão espiritual, havia o exército de Leviatã contra o exército de Deus. E Leviatã estava buscando adoração. Nós não vamos entrar aqui, depois você pode ler em Jó capítulo 41, a história e fala a respeito de Leviatã, e você vai ver que a descrição do corpo desse dragão é a mesma descrição das vestimentas de Golias. Lá em Jó capítulo 41 diz que o Leviatã, o dragão, a serpente do mar, ele possui escamas, mas são escamas tão próximas umas às outras que impedem o fluxo do ar, impedem o fluir do ar. Aqui a couraça que Golias usava era uma couraça cheia de escamas, o que no mundo espiritual representava roubar o fluxo, o fôlego de vida dos israelitas. O diabo busca roubar a sua adoração. A segunda coisa que o diabo busca é roubar o seu fôlego de vida, roubar a sua vida com Deus, roubar o seu ar, roubar aquilo que te dá energia. E como que ele faz isso, apóstola? Através das palavras. Por isso que você precisa discernir quem você está ouvindo, porque o diabo rouba a sua energia, rouba o seu fôlego, suga a sua vida, suga o seu ar, impede você de respirar através das palavras. E isso foi o que aconteceu aqui com Golias. Golias começou o quê? A falar. E a palavra diz que durante 40 dias e 40 noites, Golias inflamava a nação de Israel com palavras negativas. E falava: tem alguém aí que pode batalhar contra mim? Tem alguém entre vocês que é capaz de se levantar para vir batalhar contra mim? Tem alguém aí que tem ousadia suficiente para livrar uma batalha e obter essa vitória? Tem alguém aí de vocês do meu tamanho para poder livrar essa batalha comigo? Imagine isso, 40 dias e 40 noites, de manhã e ao anoitecer, em tempos específicos, Golias vinha, Leviatã vinha para roubar, para sugar o ar, a energia do povo de Israel. E a palavra diz que o povo de Israel começou a se enfraquecer. E é isso que acontece com o corpo de Cristo. As mídias, porque Leviatã atua através das mídias e da comunicação. As mídias, as redes sociais, os meios de comunicação, todos hoje estão o quê? Inflamando. Dia e noite inflamam com más notícias, com pânico, com crise econômica, com a nova onda, e vão inflamando, provocando intimidação. E o que está fazendo com as pessoas? Trazendo paralisia, porque as pessoas não conseguem respirar. As pessoas não conseguem mais ter energia, porque se você não tem ar, você não tem energia. Fica um pouco sem ar, você perde a energia. Eu vivenciei isso no ano passado. Eu via o meu esposo desfalecendo por falta de ar, sem ele perceber. Porque quando você perde o ar, você vai perdendo a energia, vai perdendo a cor, você vai perdendo todos os seus sinais vitais, você vai perdendo. E é isso que o diabo busca fazer com você, sugar a sua vida espiritual. Através de Golias, a nação de Israel estava se sentindo enfraquecida. Por quê? Porque eles decidiram ouvir a voz de Golias. Tudo por uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Diga mais forte, uma decisão. Uma decisão vai determinar se você vai vencer uma batalha ou se você vai ser vencido por ela.
Uma decisão de qual voz você vai ouvir vai determinar se você vai obter a vitória ou não. Agora, a palavra Golias significa esplendor. Golias era o rei dos orgulhosos. Golias representava o orgulho, a vanglória, a vaidade. Golias era grande, era impetuoso, era um gigante que trazia intimidação. Mas Jó 41 diz que a cerviz do dragão era dura, ele não podia dobrar a sua cerviz. Uma pessoa orgulhosa, ela não proscuneu. Uma pessoa orgulhosa, ela não se prostra. Uma pessoa orgulhosa, ela não serve, ela não adora. Por quê? Porque tem cerviz dura, tem pescoço duro. Você já viu aquela pessoa que nunca abaixa para nada a cabeça? Essa pessoa é o quê? Orgulhosa. E muitas pessoas estão inflamadas hoje no corpo de Cristo pela influência do orgulho, pelo Leviatã. No natural era Golias, no espiritual era Leviatã, tentando esmagar, tentando sugar, tentando roubar o fôlego de vida. E ali Golias começou a ganhar a batalha. Não foi quando Israel livrou a batalha. Golias começou a ganhar a batalha contra os filhos de Israel quando ele começou a falar. Porque a batalha é uma batalha de palavras. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: cuidado com o que você fala. Suas palavras têm poder. Nós estamos numa década que é a década da boca, a década da palavra. Deixa eu te falar algo. As suas palavras criam realidades. Golias começou a vencer o povo de Israel porque ele estava criando uma realidade de intimidação através das palavras. E isso começou a afetar o quê? Os pensamentos, a mente e o coração das pessoas. Aí entra na dimensão natural, a esfera espiritual e a terceira esfera da intercessão profética, a esfera da mente e do coração das pessoas. Aonde começa o diabo a atacar a sua vida? Nos seus pensamentos. Eu vou repetir isso porque isso é muito forte. A primeira coisa que o diabo faz para trazer fraqueza à sua vida é atacando a sua forma de pensar, roubando a sua adoração e atacando a sua forma de pensar, atacando os seus pensamentos. Perceba algo, as pessoas começam a ficar confusas, começam a ficar perdidas, começam a se isolar, começam a ter aquele monte de pensamento, ou tem pensamentos acelerados demais, ou tem pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos de pânico, pensamentos de ansiedade, pensamentos de terror, e entra num esgotamento, num burnout, entra num desespero, tudo aonde? Aqui. No campo da mente, no campo dos seus pensamentos. E é isso que Golias buscou fazer com a nação de Israel. Inflamar com a influência nas linhas de pensamento. E aonde está isso, apóstola? Isso está lá em Efésios, quando diz que o príncipe da potestade do ar. Abre aí rapidinho para você entender. Porque hoje você precisa aprender a blindar a sua mente. Efésios 2. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aonde atua o príncipe da potestade do ar? Porque essa palavra curso aí é a palavra energia. O príncipe da potestade do ar libera energia, frequência nas suas linhas de pensamento, para que você comece a ser nutrido por
por uma influência espiritual demoníaca. E quando você é nutrido por essa influência espiritual demoníaca, é o que a palavra diz: começamos a fazer segundo as obras da carne e segundo a vontade dos pensamentos. Você começa a agir de acordo com aquilo que você pensa. Agora, aquilo que você pensa vem por aquilo que você ouve. E se você está ouvindo a voz da intimidação, da paralisia, da incredulidade, do pânico, do terror, você vai começar a ser nutrido por isso. E isso vai determinar as suas ações. Quantos estão entendendo? Digam amém. Isso foi o que Golias fez. Durante 40 dias e 40 noites, Golias inflamava com palavras. E isso começou a chegar aos ouvidos, porque a palavra diz que ouvindo Saul e ouvindo os filhos de Israel, eles ouviram e obedeceram. Eles receberam as palavras de Golias. E essas palavras nutriram a vida deles, sugou a energia deles e enfraqueceu todo o povo. E o povo ficava o quê? Amedrontado, recuado, atemorizado. Há duas formas de você aprender. Uma delas é por impacto emocional, outra delas é através de repetição. Hitler ensinou toda uma geração através de repetição. Golias, durante 40 dias, por que ele repetia tanto? Porque ele queria implementar uma crença no povo de Israel. Por que estamos 2 anos ouvindo sobre um vírus? Porque querem implantar na nossa linha de pensamento um sistema de crenças demoníaco. E eu venho aqui com muito temor e tremor, porque eu não queria ministrar essa palavra. E o Senhor sabe a luta que eu tive que enfrentar para vir hoje aqui falar sobre isso. E eu não estou falando isso com vocês, eu estou falando com cenários espirituais. Mas eu espero que vocês agarrem isso, porque há uma geração que precisa se levantar nesse tempo. Uma geração de Davi, uma geração de intercessores proféticos, uma geração que não se intimida pelo que vem falando, pelo que a mídia fala, pelo que as trevas estão falando, pelo que os esquerdas estão falando. 2 anos sim, né? 2 anos estamos ali, ouvindo dia e noite. Eu já não ouço. Quantas vacinas temos que tomar? Quantas vacinas nós temos que tomar? Não sei mais, não sei. Porque precisamos ir contra um sistema de crenças que está sendo implantado através das palavras de intimidação, através das vozes de intimidação que tenta paralisar. E aí você não sabe se faz algo, se não faz algo. Por quê? Porque será que vai fechar? Será que vai ter lockdown novamente? Será que vai abrir? A onda está crescendo? Será o que vai acontecer? E você está movendo toda a sua vida em prol daquilo que estão falando. Sim ou não? Você não sabe se faz negócio, não sabe se empreende, não sabe se investe naquilo, não sabe se faz aquilo. Por quê? Porque está todo mundo falando. Golias. Essa é uma história hoje que está muito real no nosso cenário como nação. E por isso você precisa se levantar e entender que além de ser uma batalha natural, sim, temos que nos cuidar, temos que manter distanciamento social, sim, temos que nos preservar, mas precisamos estar cientes de que essa é uma batalha espiritual e que nós iremos obter a vitória dessa batalha através
da conquista, de intercessores proféticos, levantando e ocupando os territórios nos cenários espirituais, através de estabelecer os planos do Senhor aqui na terra, conforme Ele mesmo já estabeleceu nos tribunais celestiais. A estratégia das trevas sempre foi intimidação. E eu acho engraçado porque pessoas hoje não podem vir se congregar porque tem medo, porque tem terror, tem pânico, porque tem aglomeração. Mas vai lá pra praia. Tá lá na praia. E a praia, ó a muvuca na praia. É que eu vou viajar. Não pode vir, é uma reunião por causa da aglomeração, mas vai viajar. Não, aí lá no check-in a fila de distanciamento. Mas dentro do avião tá assim, ó, um do ladinho do outro colado. Não faz sentido. Não faz sentido. Tudo isso faz parte de um plano arquitetônico das trevas. Tudo isso faz parte de um plano muito mais atrás. E que se a igreja não começar a se levantar a partir desse ano na nossa nação, nós sofreremos. Por isso eu estou aqui como uma voz profética hoje para te dizer: desperta, acorda, para de se enfraquecer, para de ficar sendo nutrido pelas vozes das trevas. Você precisa se levantar como Davi, porque Davi não sabia de nada. Davi era um pastor de ovelhas, e ele chegou lá para servir aos seus irmãos. Davi chegou para quê? Eu vou perguntar de novo. Davi chegou para quê? Davi chegou para servir aos seus irmãos. Ele não foi para batalhar, ele foi para servir. Por isso que valorizamos tanto o serviço. Por isso que nessa quinta-feira nós vamos ter a primeira reunião aqui desse ano de 2020 com todos os staffs que servem nessa casa e aqueles que desejam servir nessa casa. Nessa quinta-feira, às 20 horas, eu tenho um encontro com você. Porque só a geração de Davi é a geração que serve. E quando você serve, você está fora dos cenários, da influência, das vozes da intimidação. Quando você serve, você está blindado. Eu vou repetir isso. Quando você serve, você está blindado. Sabe por que muitas pessoas ficam confusas? Porque estão paradas, não fazem nada. E quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Então, a partir desse ano, se você deseja servir, ao invés de ficar esquentando o seu bumbum na cadeira e servir ao corpo de Cristo, venha nessa quinta-feira, às 20 horas, para você se tornar uma geração de Davi. Davi foi lá, era um pastor de ovelhas. Ele chegou lá para servir os seus irmãos, para levar o pão de queijo, porque Davi era mineiro. Ele foi levar queijo. Onde está isso, apóstolo? Aqui, 1 Samuel capítulo 17. Alguém acha para mim um versículo, por favor? Porque tem gente que não está acreditando. Por isso que eu sei que essa é uma geração que vai se levantar, a geração de Davi. Alguém acha para mim aí? Fala, por favor. Alguém achou? Diz que ele foi levar queijo para os seus irmãos. Foi levar comida para os seus irmãos. E quando ele chegou, todos estavam o quê? Debaixo da influência de Golias. 40 dias e 40 noites. Todos estavam enfraquecidos, recuados, amedrontados, com medo, paralisados, incrédulos, não sabiam o que fazer, não tinham resultados, não tinham produtividade. Versículo 18, obrigada, pastora George. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000. Quantos queijos, gente? 10. É ou não era mineiro? Era mineiro, gostava de queijo. Levava 10 queijos para os comandantes. E Davi chegou lá. Só que Davi chegou, ele não estava debaixo dessa influência espiritual das trevas. Davi chegou com um outro espírito. Davi não ouviu a voz de Golias. Eu vou repetir isso. Davi não ouviu a voz de Golias. A voz que você ouve determina o seu comportamento. Toda uma nação, junto com Saul, havia ouvido a voz de Golias. Davi não tinha ouvido a voz de Golias. Davi chegou e falou: ué, o que está acontecendo?
E quem é esse aí? Quem é esse incircunciso? O que ele está falando? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não era o exército de Israel, era o exército do Deus vivo. Davi sabia que as palavras de Golias não eram contra o povo, as palavras de Golias eram contra o próprio Deus. E Davi diz: quem é esse incircunciso? A circuncisão é sinal de pacto. Deixa eu te falar algo, a geração de Davi é uma geração de pacto, de aliança. Eu quero te dizer algo, Lagoinha e Itapuã: se o diabo está querendo inflamar a sua mente, para você ficar aí recuado, medroso, ai que eu vou sair, ai que eu não vou ser mais parte da Lagoinha e Itapuã, ai que isso é a voz das trevas contra a sua vida. Porque quem te trouxe aqui? Foi Deus? Sim ou não? Deus te trouxe aqui? Deus não é esquizofrênico, nem bipolar. Se Deus te trouxe aqui, quem está querendo te tirar daqui? Então fica atento. Fica atento. Porque o lugar que você está vai desenvolver e forjar o seu destino para a batalha. Mas para isso você precisa tapar os seus ouvidos e abrir os seus ouvidos para a voz de Deus. Aí onde você está, nós vamos continuar na próxima semana, mas eu sinto nessa hora de orar pela sua vida, porque temos muita coisa ainda para esmiuçar dentro dessa passagem. Mas nós vamos fazer a parte 2. Fica de pé aí no seu lugar. Porque eu ia por um caminho e fui por outro. Não sei porquê, mas o Espírito sabe. E eu quero falar com você, porque sinto no meu espírito que muitas pessoas estavam passando por tribulações na mente, por confusão mental. Muitas pessoas estavam passando por pensamentos distorcidos, pensamentos confusos. Isso estava minando a sua fé, isso estava enfraquecendo você, e você estava sendo sugado, seu espírito estava sendo amassado, esmagado pelas forças demoníacas de Leviatã. Leviatã estava liberando vozes contra a sua vida, contra o seu destino, contra os seus negócios, contra o seu casamento, contra a sua própria saúde física, a sua saúde emocional, contra a sua família. E você estava ouvindo isso, e isso estava te enfraquecendo. Faz sentido para você, sim ou não? Então eu quero que nessa hora aí onde você está, levante as suas mãos e feche seus olhos. Porque até aqui a voz que você ouviu determinou o seu comportamento. Até aqui a voz que você ouviu determinou esse resultado que você está hoje. E se você quer ter um resultado diferente, você precisa aprender a ouvir uma outra voz. Por isso hoje é um dia de decisão. Você vai ouvir uma outra voz. Porque a estratégia das trevas sempre é intimidar a sua vida e te paralisar. Essa madrugada eu tive uma visão espiritual onde muitas pessoas estavam paralisadas. Pessoas que estavam estancadas, paralisadas, sem se mover no tempo, sem avançar. E é isso que o diabo está querendo fazer com você nesse primeiro mês desse novo ciclo. Ele está querendo fazer com que você fique para trás, fazendo com que você fique paralisado, entre num estado de paralisia, de letargia espiritual. Mas você precisa hoje silenciar essa voz das trevas. E ao mesmo tempo você precisa direcionar o seu coração em adoração a Deus. Porque hoje talvez você se encontre como a nação de Israel. Nós nem entramos na figura que Deus enviou, que era Davi. Hoje nós ficamos aqui com os filhos de Israel.
E se nós ficamos como os filhos de Israel, eu quero te dizer, hoje Deus quer te libertar. Porque por meses, por tempos, por dias e talvez por anos, você tem ouvido e ouvido e ouvido vozes erradas. E a voz que você estava ouvindo determinou esses resultados negativos que você alcançou na sua vida. Mas hoje você vai fazer calar essa voz. Você vai fazer calar essa voz. E como você faz calar essa voz, apóstola? Você vai fazer calar essa voz confrontando essa voz. Você vai confrontar e você vai se posicionar contra essa voz, porque o diabo é mentiroso. O que ele fala aí na sua mente, o que Golias falou, era mentira. Golias disse: tem alguém aí? Todos eram capazes de enfrentar Golias. Todos eram capazes, suficientes, estavam armados, estavam prontos, eram soldados treinados para enfrentar qualquer exército. Mas Golias intimidou e falou: quem de vocês é capaz de me afrontar? Quem de vocês é capaz de levantar contra mim e vir batalhar comigo? Deixa eu te falar algo. Deus te posiciona hoje como um guerreiro para você livrar as batalhas e obter a vitória. Mas você precisa parar de ouvir. Você vai silenciar essa voz. Você vai silenciar essa voz no mundo espiritual. Porque você precisa fazer com que essa voz não caia mais nas suas linhas de pensamento. E você vai começar a confrontar isso. Você vai confrontar toda vez que vier uma voz negativa, toda vez que vier um pensamento negativo. Esse pensamento negativo não é seu. Eu vou repetir. Esse pensamento negativo não é seu. Se você pensar que não vai dar certo, esse pensamento não é seu. Então desassocia esse pensamento. Quando você desassocia isso, você tem autoridade para confrontar. Os pensamentos negativos na sua mente não são seus. Vêm de vozes espirituais das trevas, querendo trazer intimidação à sua vida. Então aí nessa hora, ore junto comigo em nome de Jesus. Nessa hora, eu alinho os meus pensamentos aos pensamentos de Cristo. E digo que nessa hora, todo pensamento que se alojou na minha mente, no meu sistema de crenças, contrário a verdade do Senhor na minha vida, não governa sobre mim. Eu desassocio nessa hora esses pensamentos e eles não têm controle sobre mim. Nessa hora, em nome de Jesus, eu confronto todo pensamento de pânico, confronto todo pensamento de medo, confronto todo pensamento de angústia, confronto todo pensamento de desânimo, confronto todo pensamento de depressão, confronto todo pensamento de rebeldia, confronto todo pensamento de manipulação, confronto todo pensamento de angústia, confronto todo pensamento de rejeição e declaro que esses pensamentos não fazem parte de mim. É mentira, é mentira, é mentira. E eu declaro a verdade da palavra sobre a
a minha vida. Declaro nessa hora e decido tapar os meus ouvidos contra toda voz do intimidador. Eu tapo os meus ouvidos contra toda voz de medo. Eu tapo os meus ouvidos contra toda voz de terror. E nessa hora eu silencio toda voz das trevas na minha mente, em nome de Jesus. Ajusto os meus pensamentos aos pensamentos de Cristo e declaro nessa hora que sobre mim está o capacete da salvação. Meus pensamentos são pensamentos de esperança, de paz, de vitória. São pensamentos de fé, são pensamentos de alegria, são pensamentos de expectativa para algo bom. Eu declaro nessa hora, em nome de Jesus, que desconecto as minhas linhas de pensamento com a influência da ação do príncipe da potestade do ar. E nessa hora eu declaro que a atmosfera, a influência espiritual que governa sobre mim é a atmosfera da glória de Deus. Em nome de Jesus, silencio a voz do opressor, silencio a voz do intimidador, silencio a voz do acusador, silencio a voz de Leviatã, em nome de Jesus, e declaro que a minha aliança, o meu pacto é firmado com Cristo, em nome de Jesus. Se você crer, coloque as suas mãos nessa hora sobre a sua cabeça. Breca baba basar yarabasar yarorobo. Rorobo sherorobo sororobo. Breque baba basandara basara basorobo. Shebrandara basekerorobo yarababa. Alinhamos céus e terra nessa hora e declaramos em acordo com os céus que com as chaves do reino dos céus nós proibimos qualquer ação de influência do príncipe da potestade do ar, querendo energizar, querendo influenciar, querendo trazer frequências distorcidas nas linhas de pensamento das pessoas que estão conectadas a essa casa espiritual, em nome de Jesus. Eu declaro nessa hora, como autoridade apostólica, que a voz das trevas é silenciada e a voz do Senhor começa a ser liberada. Eu libero nessa hora a voz do Senhor como um estrondo no mundo espiritual e levanto nessa hora as armas poderosas em Deus para demolir fortalezas espirituais, para anular os sofismas que se levantam contra a obediência de Cristo, e declaro nessa hora que todo pensamento
pensamento distorcido, todo pensamento corrupto, todo pensamento de medo, todo pensamento de confusão, todo pensamento distorcido, a vontade do Senhor nessa hora, na vida dos teus filhos, é neutralizado, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. E eu declaro nessa hora que você não vai ser aterrorizado pelas palavras de intimidação. Eu declaro que nessa hora que você para de ouvir a voz do intimidador. Seus ouvidos espirituais se abram nessa hora para você ouvir a voz dos céus. A voz dos céus comecem a ser liberadas nessa hora, trazendo ideias criativas, trazendo insights poderosos, trazendo perspectiva de futuro, trazendo nessa hora insights para você tomar decisões assertivas, para você agir da forma correta, em nome de Jesus, e no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu quebro nessa hora toda paralisia espiritual. Digo que seus membros nessa hora são livres. Digo que você nessa hora é livre para avançar, para correr em pós da visão que Deus te deu. Eu declaro nessa hora que você é livre para avançar e correr em pós dos sonhos que Deus te deu. Eu declaro nessa hora que nada te prende, cadeias não te prendem, grilhões não te prendem, você não está paralisado. Declaro nessa hora que as águas comecem a te movimentar e comecem a te direcionar para uma nova jornada de aceleração no poder do nome de Jesus. Eu quebro nessa hora todo ciclo vicioso das trevas, todo ciclo vicioso que te prendia aos erros do passado, que te prendia às mesmas ações passadas. Nessa hora, no poder da palavra apostólica, eu declaro que esse ciclo vicioso é quebrado no poder do nome de Jesus. E você não vai repetir os mesmos erros, você não vai repetir as mesmas ações que vão gerar os resultados negativos na sua vida. A partir de hoje, você começará a agir de forma diferente, porque você está recebendo pensamentos diferentes. Eu falo nessa hora, sua mente de anoia. E eu declaro que a sua mente de anoia comece a imaginar, comece a pensar, comece a fluir as ideias nessa hora sobre a sua vida. Eu declaro, Espírito Santo, flua pensamentos de vida, de paz, de alegria, pensamentos de empreendedorismo, pensamentos de fé, pensamentos de expectativa, projetos e ideias novas comecem a fluir nessa hora sobre a sua mente. Seu hemisfério cerebral direito nessa hora é iluminado, é injetado pela luz de Jesus. A luz invade nessa hora os seus pensamentos. Luz, você vai começar a ter visão, você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ter novas ideias. E não tenha medo de avançar. Esse é o tempo de você avançar. Esse é o tempo de você não se intimidar. Eu sinto a presença de Deus nessa hora. Todo véu mágico, toda venda mágica nessa hora, todo capacete nessa hora que impedia você de receber os pensamentos de Cristo, comecem nessa hora a ser demolidos.
e você começa a expandir. Eu declaro expansão dos seus pensamentos. Eu falo nessa hora aos seus neurônios e eu declaro a neuroplasticidade nessa hora. Novas trilhas neurais começam a ser feitas nessa hora na sua linha de pensamento. Seus neurônios comecem a criar novas linhas neurais nessa hora, que criem umas novos pensamentos, novas ideias para a sua vida. Que todo pensamento rígido, tudo aquilo que estava rígido nessa hora, venha a ser quebrado. E a neuroplasticidade, eu falo aos seus neurônios, comecem nessa hora, sejam maleáveis, comecem a receber nessa hora as frequências dos céus e se tornem maleáveis a receber as frequências da glória de Deus sobre os seus pensamentos. Eu sinto que muitas pessoas estavam com dores de cabeça nessa temporada, e eu quero dizer que isso era que o diabo estava querendo te oprimir. Por isso nessa hora eu amaldiçoo toda dor de cabeça, toda enxaqueca nessa hora, eu declaro que é cancelada. Você é curado nessa hora de toda enxaqueca, toda dor de cabeça nessa hora. Saia, você é livre. Sua cabeça é livre, sua mente é livre, seus pensamentos são livres. E você começa a experimentar nos seus pensamentos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Adore ao Senhor aí onde você está. Estamos numa atmosfera. Eu sinto que algumas pessoas já começaram a receber visões, insights. Eu declaro que seus olhos se abram, seus olhos espirituais se abram, seus ouvidos. Tem pessoas que começaram agora a ouvir, pessoas que há muito tempo não estavam ouvindo nada, agora estão começando a ouvir. Todo tampão foi removido. Você começou nessa hora a receber novidades sobre a sua vida, a pensar de novo, a ter expectativa novamente. Você saiu desse lugar opressor e agora você está respirando. Então respire fundo aí onde você está, porque você está sendo livre. Você está sendo livre.